Olá, seguidores do Rio Mafra Mix. Hoje com mais um convidado no nosso programa na Catarina Show, Mário César Garcia. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Ana, e você? Tudo jóia. Mário, nós queremos contar a sua história. Você tem quantos anos? Eu tenho 31 anos. 31 anos. Casado? Casado, pai de um filho, inclusive hoje está fazendo 1 ano e 1 mês. É uma alegria imensa para nós aí, e uma evolução, um crescimento assim como homem, né, como marido e como profissional também, a gente ter mais uma pessoa dependente da gente. Meus parabéns, né? A gente sempre vê as fotinhos, os videozinhos dele, mas muita saúde para ele também. Amém, obrigado. Mário, como começou sua vida empreendedora? Desde os momentos que trabalhei com meu pai, eu trabalhei com a minha mãe, né, sempre ajudando, eles são no comércio, né. Meu pai tem empresa, minha mãe sempre trabalhou como gerente de loja, enfim, sempre à frente de algumas situações. E eu acho que ali eu comecei a vivenciar situações, ou que eles tinham que fazer para vender, enfim, a mãe à frente de equipe, né, como gerente de loja, o meu pai à frente de loja, estão tendo que buscar também todos os dias ali, a gente via as dificuldades, às vezes chegava em casa, né, estressado, ou aquele dia que não foi bem, ou chegava em casa feliz, aquele dia que foi maravilhoso, conseguiu acontecer todas as coisas deles planejadas, aquele dia, daquela semana, aquele mês, enfim, acho que foi ali que foi começando, né, e daí depois, após a vida acadêmica, eu comecei a trabalhar numa academia, trabalhava com o time, gostava dessa situação, e até a partir que surgiu a hipótese de a gente comprar a academia, né, eu e meu sócio, né, comprar a academia onde a gente trabalhava. Ele dava aula de treinamento funcional, uma aula de terceira, eu trabalhava na parte da sala de musculação mesmo. Surgiu a hipótese de a gente comprar, e como na época ele trabalhava fora numa outra empresa, eu também trabalhava com o time de futsal, né, tinha algumas outras tarefas ali, eu dava aula de ginástica laboral em empresas também. Eu achei e falei com ele que sozinho talvez não daria certo, mas via nele também um perfil assim como eu, um perfil talvez batalhador, né, ou que a gente almejava alguma situação, e conversei com ele. Acho que desde a nossa primeira conversa até hoje a gente vive conversando e tomando essas decisões sozinhas. Isso foi no ano de 2016, né, que se concretizou essa compra, essa vida empreendedora, no caso do meu próprio negócio mesmo, né. Então, Mário, mas a gente sabe, quem conhece o Mário dos futebol, né, o Mário quase foi jogador profissional, né, Mário? Eu acho que até faltou bastante, né? Eu tentei lá atrás, aí fui fazer teste no Coxa, no Joinville, né? Mas a situação de talvez profissional meio que, acho que até fica longe, né? A questão de até você chegar lá, até como era pequena, né? Não chegou a ser treinar num time profissional mesmo, né? Parte profissional eu trabalhei daí mais na parte de preparação física, né? Daí com o Mafra Futsal daí, né? Ah, sim, você teve uma parceria com o Isso, time. Daí eu era um funcionário do time, né? Aí foi profissional mesmo, né? Tudo meio que vinculado à tua profissão. Isso, tudo dentro da minha profissão. Então, desde a época, como eu gostava muito de jogar bola, tentei muito jogar bola, né? Profissionalmente acabou não dando certo, eu entrei na faculdade de educação física pensando em futebol. Sei lá, me tornar treinador ou um preparador físico, enfim, sempre visando o futebol. E assim foi acontecendo essas situações na minha vida, né, trabalhando com outras coisas, não com futebol desde na época acadêmica, né, trabalhando com ginástica com terceira idade, com ginástica laboral, né, aulas aí que a gente acabou dando por aí. E daí até chegar a algumas escolinhas que eu fui dando, né, fui dando treinamento de escolinhas de futsal e tal, e daí surgiu o projeto do Mafra Futsal, e daí acabei recebendo o convite, porque eu já trabalhava na academia da universidade, e o time foi treinar lá, recebi o convite, né, na época o treinador era o Peri, eu tinha o Alcindo à frente do projeto, eu tinha o Daniel também, Petreça, que foi meu professor, foi meu orientador de TCC e tal, então eles me conheciam ali bastante. E daí me surgiu a proposta de ser o preparador físico, né, interino ali daquele ano, na metade de 2012 para 2013, e daí aceitei o desafio e dali só foi gostando mais, querendo mais, enfim, talvez aquele objetivo de ser jogador profissional eu conquistei sendo um preparador físico de um time profissional, né? Mário, a gente sabe que com todas as dificuldades que a gente teve no ano de 2020 e está tendo no ano de 2021 em relação ao Covid,
Principalmente você, como sendo um dos proprietários da Academia Oxy, deve ter tido muitas dificuldades ali na hora que teve o lockdown. A gente teve, né, como você falou, foi uma dos públicos aí mais afetados, talvez, não vou dizer o mais afetado, é uma situação que de cunho próprio, talvez a gente não tenha que ficar chorando no leite derramado, né, como se diz uma expressão, mas lá atrás, em 2020, ficamos ali 33, 34 dias fechados, né, isso acumula despesa de funcionário, luz, água, né, aluguel, né, então teve várias situações que a gente teve que renegociar, enfim, outras situações ali, e até hoje, na verdade, né, até hoje a gente trabalha com um horário restrito, número restrito de pessoas, né, então o movimento ele abaixou, né, são várias situações, por exemplo, a gente tinha um horário de funcionamento aqui em Rio Negro até meia-noite, agora até as 8 né, às 8 da noite, enfim, aí são 4 horas a menos de trabalho, são 4 horas a menos de você receber o teu cliente, ou de ter um horário mais amplo para o teu cliente treinar, para o teu cliente fazer o que ele queria. Às vezes a pessoa vai para a academia para fazer um desestresse mesmo, fazer uma corrida, enfim, outras situações. Mário, uma das coisas que a gente sabe é que a gente tem que cuidar da saúde, qualidade de vida. E você praticando esportes, isso ajuda na saúde, ajuda na imunidade das pessoas. Você não acha que é meio controverso isso que tem em relação às academias? No estado de Santa Catarina até a gente já entrou como uma atividade essencial, né? Uhum. Mas muito se fala, um exemplo assim, se a atividade física, as academias, um exemplo no caso, né, estão cheias, proliferação. Maior número de proliferação e tal, mas eu digo assim, atividade física, como o Covid ele ataca o sistema respiratório da pessoa, se a pessoa tem um condicionamento físico melhor, ela vai se recuperar melhor após Covid. Isso tem vários alunos que relatam pra gente e tal, né, que pegou e falam, se eu não fosse, talvez se eu não estivesse treinando, se eu não estivesse correndo, se eu não estivesse fazendo alguma atividade física, talvez teria sido pior. E Mário, a gente sabe, porque eu faço a tua academia, a gente sabe do cuidado que vocês têm, todas as academias aqui de Mafra, eu acredito, têm um cuidado redobrado em relação à proliferação do vírus. Toalhinha, álcool, né? Vocês têm uma quantidade restrita de pessoas por horário. Então, assim, foi agora, um exemplo, assim, a gente em qualquer estabelecimento hoje você vai procurando álcool gel, né? Uhum. Coisa que não tinha, raros os... A máscara, né? Isso, máscara. Raros os estabelecimentos que usavam álcool. Então, a academia não é de hoje, sempre teve o álcool para limpar ou higienizar o equipamento e tal, né? Antes, realmente, não existia um álcool para cada aluno. Uhum. Existia um álcool, as toalhas ali meio que para aquela parte da academia, né? 1 ou 2. Agora dentro da academia ou das academias existe um esborrifador para cada aluno, né? Se o aluno não traz essa toalha, a gente também disponibiliza uma toalha limpa para ele, uma por aluno, enfim, tem o número restrito de alunos, né? Uma situação que a gente já se usava o álcool, né? Mas dentro da academia eu acho que a maior dificuldade nossa é a questão do horário, não é uma, como que eu posso dizer, não é uma crítica, né? A gente tem que agradecer de estar aberto, mas se o horário nosso fosse amplo, ia diminuir mais ainda, eu acho que ia aumentar a questão, diminuir o fluxo de pessoas naquele horário, esse negócio de são situações que, como foi conversado semana passada nas prefeituras, tanto de Mafra quanto do Rio Negro, né? Eu acho que o horário mais amplo seria melhor. Eu acho que até em relação ao comércio. Mas mesmo nisso, né? A gente, os dois prefeitos aí sempre estão a favor e são a favor da atividade física, né? Quero deixar bem claro isso. Em nenhum momento que a gente foi na prefeitura, eles foram contra nós, foram sempre a favor. Porém, né, temos o Estado, né, que nem eu falei, não é uma crítica, temos o Estado, tem várias pessoas que estão falando para diminuir o tempo. Uhum. Então, a gente está seguindo as normas, né? Vamos tentar fazer da melhor maneira possível para que nós podemos ajudar aos nossos alunos principalmente. Mário, você aproveitou os lockdown e você fez umas reformas, você modernizou a academia. Seria uma dica para as pessoas aí, se caso vir a ver, né, um lockdown, a gente torce que não, né? Mas você já tem alguma ferramenta ali, se caso houver um lockdown, o que você vai fazer? Olha, a gente tem alguns planejamentos na academia, né? Ano passado, né, você como aluna nossa, você
presenciou isso. A gente já tinha algumas tintas compradas, algumas situações que a gente queria fazer dentro da academia, mudar os bebedouros, né? Uma norma que é uma norma da academia, a gente manteve os bebedouros fechados, mesmo quando foi liberado o uso do bebedouro, mesmo com a torneirinha a gente manteve fechado, né? Uma medida nossa interna, tapetes sanitizantes e tal, né? Então a gente ia mudar algumas situações na academia. Usou o lockdown do ano passado para acontecer isso, já a academia estava fechada, a gente foi fazendo pinturas, foi fazendo algumas reformas, algumas coisas que a gente precisava fazer. Esse ano a gente espera que não aconteça. Deus ajude, né, Mário? Que a gente tem algumas coisas que a gente quer fazer, frente à Academia de Rio Negro, a nossa recepção e tal, a Academia de Mafra, a gente quer tentar aumentar um pouco o espaço dela também, fazer algumas melhorias, mas enfim, não tem como a gente fechar a academia para fazer isso hoje, teria que fazer aí sábado após o expediente ou domingo. Enfim, é uma situação que a gente está pensando, né? Não, volto a falar, eu não quero que feche para eu fazer isso. A gente está pensando como fazer, se planejando, tentando fazer tudo que a gente consegue fazer sem fechar, para daí quando for fazer, usar um sábado, um domingo, uma situação desse gênero. Só lembrando que o Mário Garcia com o João tem 2 academias, uma em Mafra e uma em Rio Negro. Isso. Meus parabéns, Mário. Obrigado. Continue sendo esse empreendedor. A gente sabe que você é uma pessoa bem sonhadora, porque o empreendedor tem que ser sonhador. E daí um sócio alimenta, né, tipo, um é mais sonhador, outro é mais pé no chão. Eu acredito que a sociedade de vocês deu certo também por causa disso. Você tem que ter essa nós diferença. Temos esse equilíbrio ali, eu acho que talvez um ponto forte nosso, né? A gente toma todas as decisões juntos, claro que tem situações que tem que fazer já na hora, mas enfim, faz. Mas como a gente começou em Rio Negro, trabalhava os dois juntos em Rio Negro, né? Daí apareceu a situação de comprar Vila Nova, a gente foi lá, viu e tal. Então o João já é o cara mais administrativo, mais o pé no chão, né? Eu já vou é o empreendedor, é o sonhador. Mais querendo, mais isso, mais aquilo e tal. Não que ele não queira, tá? Mas é um rapaz aí que também, parte econômica, parte financeira, ele está sempre à frente ali, né? Não vai economizar, porque se for um fruto de um crescimento nosso mesmo. Obrigada, seguidores do Rio Mafra Mix. Até a próxima.